Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje é o tema: o que é doutrina? Mateus 16, do 5 ao 12 diz: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, doutrina. O que é uma doutrina? Uma doutrina é um conjunto de ensinamentos religiosos. Jesus Cristo disse aos discípulos: acautelai-vos. Quer dizer, vigiai, tem cuidado, ficai atento. Por quê? Porque os discípulos pensaram que era porque eles não tinham levado pão que Jesus tinha falado sobre o fermento dos fariseus e saduceus. Mas Jesus lhe lembrou da primeira e da segunda multiplicação de pães. Por isso é muito importante nós sempre lembrarmos quem é Jesus, quem é Deus, o que eles fazem e o que eles podem fazer. Quer dizer, tudo segundo a vontade de Deus, que é correta. E em 2 João 7:11, João ele nos dá um panorama mais claro sobre o que Jesus falava sobre a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E hoje existem muitas doutrinas pelo mundo. 2 João, versículos do 7 ao 11, porque 2 João só tem um capítulo. João é o apóstolo do amor. Ele repete o que Jesus disse: acautelai-vos. Presta atenção no texto. Diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-o para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dê as boas-vindas. Porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice de suas más obras. Então, João, o apóstolo do amor, ele também poderia ser chamado em apóstolo da verdade, porque ele fala muito na verdade. E também ainda em 2 João, do 1 ao 3, João fala assim:
o presbítero, a senhora e seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e convosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. João falou aqui 4 vezes a palavra verdade em 3 versículos. E a verdade, ela é a seguinte: muitas pessoas não gostam de ouvir, de falar a verdade, porque a verdade ofende aqueles que estão no erro, ofende aqueles que querem alcançar coisas às quais não têm direito. E João fala sobre os enganadores que saem pelo mundo afora, ensinando falsas doutrinas que tiram o foco da salvação, que tiram o foco de Jesus Cristo. Eles falam que existe outra maneira da pessoa ir para o céu, da pessoa ser salva, mas não existe. Jesus Cristo, ele nasceu em carne, ele nasceu da Virgem Maria, ele sofreu, passou tudo que nós passamos, ele morreu, pagou o preço dos nossos pecados, a ponto de chorar lágrimas de sangue. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, e hoje vive, como diz em Mateus 28, todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus Cristo hoje tem todo o poder no céu e na terra para salvar todo aquele que nele crê. Não existe outro meio de salvação a não ser por Jesus. Em João 14, no Evangelho de João 14, Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Porém, esses enganadores, eles são o anticristo. Eles querem obter lucro através da boa-fé de pessoas simples, de pessoas que não têm o conhecimento da Bíblia e pessoas também gananciosas, pessoas também soberbas, que vão atrás de doutrinas que colocam o eu acima de Deus. Que eu sou mais importante do que Deus e do que a vontade de Deus. Eu tenho que estar feliz, independente da vontade de Deus. Deus tem que fazer aquilo que eu quero. Estas são doutrinas que hoje nós vemos espalhadas pelo mundo, pelos enganadores, pelos anticristos. E a doutrina verdadeira, a qual nós temos que basear a nossa fé, é uma só. Deus é único, Deus é o Criador de todas as coisas. A vontade de Deus, ela é soberana no universo, apesar do pecado, por um momento, estar reinando na vida do ser humano. Mas isso terá um fim no dia do juízo. E no dia do juízo, nós todos iremos diante de Deus, como diz Apocalipse 20. E nós, toda a nossa
vida, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que estava no nosso coração vai estar escrito num livro. E ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Ninguém vai poder chegar para Deus e oferecer propina, dizer: aqui eu te dou esses bilhões que eu tenho para poder entrar no céu. Não. E lá no inferno também eles não aceitam dinheiro. Não. Tudo que você está fazendo, seguindo estas falsas doutrinas, no dia do juízo, Satanás, o anticristo, o falso profeta, que já estão condenados ao lago de fogo e enxofre, eles vão para o sofrimento eterno. E se você não aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você vai junto com eles. E João, no versículo 10 e 12 de 2 João, ele faz uma advertência dolorida. João nos adverte a não compactuar com estas pessoas, a não lhes dar boas-vindas, a não compartilhar essas falsas doutrinas, porque quem faz isso se torna cúmplice dessas pessoas. Cúmplice é uma pessoa que toma parte num delito ou crime. Então, como Jesus Cristo disse em Mateus 22, 25, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O Deus que está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ele é eterno, ele é imutável. As leis dele, a vontade dele permanece como era no princípio e ela será a mesma no fim. Ele é um Deus de amor e de justiça desde da eternidade, porque Deus não nasceu e não vai morrer. Deus é eterno e ele sempre foi e sempre será amor e sempre será justiça. Quem crer em Jesus Cristo será salvo, quem não crer já está condenado. Como diz em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem nega a Jesus Cristo está negando o amor de Deus, está recusando o amor de Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por nossas vidas, por tantas bênçãos que tu tens nos concedido, Pai. E a maior de todas é todo dia a oportunidade de ouvir da tua palavra, ouvir do teu amor, ouvir da tua verdade. Ouvir que sem Jesus Cristo, Pai, ninguém vai se reconciliar contigo e ninguém vai ser salvo. Tem misericórdia, Pai, dessa pessoa que está assistindo a este estudo, seja em qual for a parte do mundo, Pai. Que ela possa crer em Jesus, receber a salvação
e passar a viver na verdade e na justiça. Muito obrigado, Pai, pelo teu tão grande amor. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.